Olá! No vídeo anterior, começamos a ver sobre os capacitores e temos alguns conceitos como capacitância, diferença de potencial e materiais dielétricos. No vídeo de hoje, daremos a continuidade nesse assunto. As armaduras do capacitor são paralelas, e quanto maior a área das armaduras, maior a capacidade de carga acumulada. E quanto maior a distância entre as armaduras, menor a capacidade de carga acumulada. Então, a capacidade elétrica C desse capacitor é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. Mas sabemos que o meio colocado entre as armaduras se polariza também e influencia na capacidade elétrica. Essa grandeza é chamada permissividade do meio. Quanto maior a permissividade, maior a carga acumulada. Demonstra-se a capacidade elétrica do capacitor determinada pela seguinte expressão no quadro. Leva-se como padrão a permissividade no vácuo, com o valor demonstrado no quadro, pois no vácuo se tem a menor permissividade possível, e por isso utiliza-se o valor da permissividade no meio e o valor da permissividade no vácuo, chamada de constante dielétrica, e pode-se visualizar alguns exemplos na tabela no quadro. Dois ou mais capacitores conectados constituem uma associação de capacitores, visando o maior aproveitamento de suas características. O capacitor será representado nas explicações com a simbologia que está no quadro. A associação pode ser em série, paralela ou mista. Capacitores associados em série são ligados em sequência, de forma que a armadura negativa de um é ligada à positiva de outro, e assim sucessivamente. Dessa forma, todos os capacitores ficam com uma mesma carga. Abaixo tem-se uma demonstração em série com uma pilha. A diferença de potencial entre os polos da pilha é a soma das diferenças de potencial entre a armadura de cada um dos capacitores. A DDP é a soma das três DDPs independentes de cada capacitor. O capacitor equivalente à associação deverá ter a mesma quantidade de carga sobre um DDP total com uma capacidade equivalente. Sabendo a fórmula da diferença de potencial, teremos no capacitor equivalente a DDP que está no quadro. Assim, temos o valor da DDP total. Com N capacitores iguais associados em série, a capacitância equivalente será o demonstrado no quadro. E para um caso particular em que dois capacitores diferentes são ligados em série, a capacitância equivalente está na expressão demonstrada. Quando N capacitores estão ligados em forma que todas suas armaduras positivas de um lado e as negativas do outro, temos uma associação em paralelo de capacitores. Nessa configuração, todos os capacitores estão sobre uma mesma diferença de potencial. A figura no quadro representa três capacitores associados em paralelo, carregados por uma pilha. Portanto, a quantidade de carga total da associação será a soma das cargas Q1, Q2 e Q3. O capacitor equivalente à associação deverá estar sobre uma mesma diferença de potencial, com uma capacidade equivalente. Sendo a fórmula da carga Q1, Q2 e Q3, a carga total será a soma das três cargas. Então, para N capacitores iguais forem associados em paralelo, a capacitância será somente a soma da capacitância de todos os capacitores. Portanto, podemos verificar que quando os capacitores são associados em paralelo, a quantidade de carga armazenada é maior que em relação à capacidade individual, pois cada capacitância equivalente também será maior. Em uma associação mista, tanto série quanto paralelo estão em um mesmo circuito, e assim terá que utilizar as fórmulas de ambas as associações para resolver o circuito equivalente. E assim finalizamos nossa série sobre eletrostática. Agora adentraremos sobre a eletrodinâmica. Então até lá, continue aprimorando seus conhecimentos. Até logo!